de que a gente pergunta sempre onde é que a pessoa tava no 7x1. Como é que foi o seu 7x1? Pô, eu tava na emissora. Tinha que fazer o programa central da Copa depois, Como é que cara. comenta Depois isso, ainda. né, cara? Meu Deus do céu, cara. Pra te falar a verdade, era o seguinte. Na hora do jogo eu tava no hotel, com o meu filho e com a minha esposa. E não acreditando em tudo que estava acontecendo, porque o jogo foi no Mineirão, eu não participei da equipe que fez aquela transmissão, e pós-jogo a gente tinha o Central da Copa, eu e o Thiago Leifert à noite. E cara, na hora que faz o 4x1, a gente começa a se ligar e fala, é surreal, não dá pra, é inacreditável o que tá acontecendo. E aí a gente se encontra na TV e fala, como é que a gente vai fazer um programa depois de um 7x1, que é um programa alto astral, alegre? Foi um desafio, cara. Porque acima de tudo, como brasileiro e eu como ex-atleta, cara, você tá muito machucado. Não tá tem muito alto astral chateado. num programa Não assim. existe, Não não tem. existe. Mas deve imaginar como é que os jogadores estavam, né? Na situação daquela ali, né? Cara, é surreal, nunca mais vai acontecer. Deus Bate na quiser, madeira, se se Deus Deus quiser. quiser. Não, vai acontecer quando a gente fizer na Alemanha de novo, entendeu? A gente vai devolver, em algum momento a gente vai devolver essa desgraça pra eles. Porque não é possível. Mas eu tava num hotel no Rio de Janeiro. E tu, tava onde que eu não sei? Tava em casa, eu, minha mãe e meu irmão. Minha mãe chorava, É? desespero, foi... Tu tava no Mineirão? Nossa. Eu tava onde, cara? Acho que eu tava em casa também, incrédulo. Eu lembro que a reação, eu não tava sozinho, eu tava vendo o jogo com meu pai. Foi de, como é que pode uma parada dessa? É o Brasil, tá ligado? Eu só lembro o Galvão falando, lá vem a Alemanha. Eu Lá vem a Alemanha. Vou contar uma fofoca pra vocês. Ninguém imaginava nunca que ia ser Claro. 7x1. Então qualquer cara que falar, a gente sabia, é mentira. Ninguém imaginava. Ainda mais sendo aqui no Brasil. Preparação da Globo, reunião de pauta tal, antes da Copa do Mundo. Eles mandam uma apostila com um resumo de todos os times e tal. E aí eles falam assim, uma brincadeira, então aí tinha um aplicativo e tal. Aí falou, então eu quero ouvir dos comentaristas. Aqui, quem classifica? Não sei o que lá. Aí no bolão, deu Brasil e Alemanha. A diretora vira e fala assim, Caio, quem passa? Eu falei, Alemanha. Tomei uma vaia na sala. Pô, você não é brasileiro. Tô falando de 2 meses antes da Copa. Aham. Você tá louco? Eu falei, cara, uma coisa é a minha torcida, outra coisa é o meu lado técnico sobre o que eu vejo das duas seleções. A Alemanha é mais forte. Agora vou torcer loucamente. Break. Duvido. Não, vai ouvindo, vai ouvindo. Tu só falou que ia da Alemanha porque eles estavam jogando com a camisa do Mengão. Já teve essa, né? Já teve essa. E eu acho que eu nem sabia eu não sei nem se tinha lançado já esse uniforme. Passa o tempo, tô no Rio de Janeiro, concentrado, Copa do Mundo e tal, no Brasil. Eu fazia os deslocamentos e voltava pro Rio. Então, vai pra Minas fazer jogo, vai pra Manaus fazer jogo e volta pra fazer o Central da Copa. Então era essa loucura. Faustão. Coincidentemente, foi o dia, a semana, né, a véspera do jogo, antevéspera do jogo de Brasil e Alemanha, foi quando o São Paulo anuncia o Kaká. E o Kaká é meu irmão, um dos meus melhores amigos e tal, e o Fausto liga e fala assim, Caio e Júnior, vocês podem fazer o Faustão? Pega um avião, vai pra São Paulo, faz e volta porque tem que fazer jogo e tal. Eu falei, posso. E pra falar isso que eu falei numa sala fechada no Faustão, chega uma hora o Fausto fala assim, Brasil e Alemanha. Palpite, eu quero o palpite dos meus comentaristas. Júnior. Puta merda. O Júnior vira e fala assim, não lembro, tá? Não lembro exatamente o que ele falou, mas foi, sei lá, 2x1 Brasil. Mas falou, o Brasil vai ganhar. Foi você, Caio, eu falo. Dou minha opinião técnica ou como brasileiro? Saia justa. Eu confesso que eu pipoquei, tá? Eu virei e comecei a enrolar. Falei, acho a Alemanha muito forte, Fausto. É um time que tá jogando muita... Aí é diferente, porque aí você já tá analisando o campeonato inteiro. Era um domingo, não lembro se o Brasil foi segunda, terça ou quarta, não lembro o dia. Mas era assim, véspera ou antivéspera do jogo e tal. Aí eu virei e falei assim, cara, eu não posso pro Brasil inteiro sair como o cara que tá torcendo contra o Brasil. E não tava. Pô, sou brasileiro pra caramba, nunca torci contra. Falei, Fausto, vamos ganhar nos pênaltis. Aí ele falou, vamos nos pênaltis. Era o jeito que eu queria mostrar que eu achava que eu ia fazer. Você acha o jogo dificílimo, a Alemanha é muito forte. Vamos levar pros pênaltis, vai ser nos pênaltis. Aí na hora que desligou o microfone, eu falei assim, maestro, acho que a gente vai perder, cara. Ele falou,
Não, mas fez bem de não falar, não fala. Não falei. Tá certo, né? Você vai pegar mal. E aí, assim, né, você falou da sua opinião técnica. E agora? A opinião técnica para ano que vem? Tipo, vendo o que tá rolando na Europa, que assim, eu como torcedor, eu acho que a nossa chance é muito pequena. O que você tem achado da seleção brasileira? Cara, eu acho que assim, nós temos um adversário aqui na América do Sul, que é a Argentina. Não dá pra comparar a intensidade com o que se joga na América do Sul com o que se joga na Europa. Na hora que eu fiz isso, a minha quinta-feira, eu assisti França e Bélgica, às 4 da tarde. Aí eu assisti São Paulo e Santos, às 7 da noite. E fiz Brasil e... Caramba, me deu branco. Brasil e Venezuela. Não, antes... Brasil e Venezuela. Brasil e Venezuela, às 9 da noite. A intensidade é muito diferente, a qualidade do jogo é muito diferente. Agora, a gente tem que considerar algumas coisas. Seja qual for, 2 seleções europeias, você joga e deixa jogar. A qualidade do gramado é muito melhor do que a gente tem aqui. A qualidade individual também é muito melhor do que a gente tem aqui. Eu acho mesmo que o Brasil não é o principal favorito para ganhar a próxima Copa do Mundo, mas a gente está no bolo. Eu acho que a gente pega França, eu vou te falar quem eu acho que são as seleções mais fortes. França, Itália e Inglaterra. Eu acho essas 3 seleções fortíssimas. Aí você tem Argentina, Bélgica e Espanha em reconstrução. Acho que a Argentina já atingiu esse protagonismo, tá? Acho que está bem redondinha. A Bélgica ainda depende muito, e foi a declaração do De Bruyne, ainda depende muito de De Bruyne e Lukaku, eles já estão mais velhos. E a Espanha vem com uma geração talentosa, talentosíssima, que esses moleques vão dar trabalho. Aí é do jogo, ver como é que encaixa, aí você tem que acompanhar um pouquinho do campeonato, né? Mas eu acho que hoje, e é uma discussão que eu tenho muito no Bem Amigos, e o pessoal não concorda comigo, hoje o Brasil joga contra qualquer seleção do mundo em condições de ganhar ou perder de qualquer seleção do mundo. Eu não acho que a gente seja favorito contra a Inglaterra, a França e a Itália, mas a gente joga de igual para igual com eles. E aí é o jogo. O que eu falo do jogo? Pega a Bélgica, que foi uma das grandes seleções da última Copa do Mundo. Cara, o primeiro tempo foi horroroso, eles meteram 2-0. O segundo tempo a gente amassou eles e podia ter acabado 2-2. Então, assim, a gente tem que encaixar o jogo perfeito? Tem, mas dá pra ganhar dos caras. E a gente depende do lado coletivo. E aí, analisando um pouquinho a seleção, acho que o Brasil abriu o leque, que era uma crítica que eu sempre fiz ao Tite. Foi, Tite, não fica refém de um sistema, não fica refém de um grupo de jogadores. Abre. Pô, olha a seleção olímpica, eu fiz a Olimpíada, a medalha de ouro. Eu falei, olha pro Arana. Olha pro Matheus Cunha, olha pro Antony, olha pro Claudinho, tem uns moleques muito bons aqui que vão te dar uma resposta na seleção de cima. Olha esse Rafinha que jogou nesses 3 jogos, gente. Jogou pra caramba. Quem tá acompanhando o Rafinha? Cara, a gente que é do futebol, tá. A gente sabe que ele é do Leeds, que já teve proposta pra sair do Leeds e que o Leeds tá batendo o pé na multa e fala assim, United, Paris Saint-Germain, City, você quer Real Madrid, Barcelona? Paga a multa, senão você não vai tirar o moleque daqui não. E tem que ser assim. Esse moleque vai chegar em time de ponta, porque ele joga muito, ele é abusado, ele vai pra dentro. O Antony tá jogando fora de posição. Ele joga na função do Rafinha, mas é talentoso pra caramba. Então tem um momento que você tem que parar de trabalhar só taticamente, que é o grande diferencial do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho não é melhor do que o Tite na parte tática, não é melhor nem que o Rogério Ceni na parte tática. Só que ele ganha os caras. O clima é leve e ele faz o seguinte, sem a bola, marca. Você, cada um num lugar, com a bola, se diverte. Isso não significa que não seja um time bem treinado, isso não significa... Mas assim, você vê o Gabigol, que é o 9, vindo buscar a bola no meio e o Arrascaeta infiltrando. Você vê o Bruno Henrique, que joga aberto, fazendo gol de centroavante. Na seleção é mais feijão com arroz, é o centroavante fazendo gol de centroavante, o cara da direita jogando na direita, o cara da esquerda... É o que a gente fala do jogo posicional e do jogo intuitivo. O Brasil tem que ser um pouquinho mais irresponsável com a bola. O Júnior fala, ele gosta dessa anarquia, dessa bagunça. Eu também. Eu acho que tem que ter um pouco mais de Flamengo no jogo do Brasil. O Tite está tentando soltar. Ainda não conseguiu, mas está tentando. Se você pensar que tem 1 ano ainda para a Copa do Mundo, na hora que você olha Antony, que você olha Matheus Cunha, que você olha Arana, que você olha Rafinha, você fala, opa,
talvez a gente tenha daqui a um ano uma seleção mais forte do que a gente tem hoje em dia. Eu acho que o que frustra a gente, né, porque eu tenho, porque assim, a maioria, é isso que é um negócio que a seleção brasileira perdeu muito o interesse das pessoas, né? A maioria nem tá vendo esses jogos aí, porque as eliminatórias são infinitas, o Brasil já tá classificado e tal, mas eu tenho visto tudo, né? E o que frustra é que esse negócio que você falou da sua história da Olimpíada e tal. Ah, não, o Brasil jogou 2 amistosos, goleou todo mundo. Tipo, há quanto tempo a gente não vê isso acontecer, né? Tipo, a gente é de uma geração que viu o Brasil destruir todo mundo que fosse inferior. Todo mundo. Você não pegava a Venezuela, né, e não destruía. Tipo, o jogo acabou 3-1, mas o placar não mostra que foi o jogo, né? Foi 3-1 lá no final, né, porque a Venezuela é muito inferior. Então é isso que eu acho que frustra a gente, porque, cara, a gente é a seleção é a maior campeã do mundo, né, cara? A gente quer ver o Brasil passar o carro em seleções mais fracas, só que a gente não vê isso há muito tempo. Eu acho que, assim, na América do Sul a gente vai passar. Já a gente vai começar a golear todo mundo também. É só ver o retrospecto de 8 jogos, 8 vitórias e agora empate com a Venezuela. Colômbia. Com a Colômbia, perdão. O que incomoda a gente um pouquinho ainda... Bom, só para falar de geração, você falou de geração. Eu me profissionalizei em 94 e acabei em 2005. Nesse período, e não estou falando de mim porque eu não disputei Copa do Mundo. Nós disputamos 3 Copas. 94 a gente foi campeão, 98 a gente foi vice-campeão, 2002 a gente foi campeão. Então a gente está mal acostumado. Nesse ciclo, essa nossa geração, eu estou com 46 anos, foram 3 Copas do Mundo com 2 títulos e um vice-campeonato. E um vice-campeonato porque o Ronaldo Fenômeno teve o... Não tirando o mérito da França, que era um timaço, mas teve a história da convulsão. O que eu acho, em relação a tudo isso que a gente falou, e aí não é criticar a CBF, porque eu acho que eles não têm tanta culpa. São 2 coisas que eu acho que a gente sente falta. Uma é essa que você falou. A gente se impor em relação aos adversários mais fracos. Enfiar 4, 5 e falar, ó, aqui é Brasil e não vamos fazer 2-0 e ficar tocando de ladinho. Nós vamos enfiar 5, 6 para você aprender que aqui é Brasil. E a outra coisa é o jogo contra grandes times da Europa. Isso é uma sacanagem e eu entendo porque faz parte do jogo. Cara, eles se blindaram. A Europa não quer jogar contra a gente, não quer. O que a França, a Espanha, a Itália, estou falando dos últimos campeões, aí a Bélgica não chegou, mas assim, essas grandes potências, elas estão ganhando a gente todo o confronto de Copa do Mundo. Então eles entenderam e falaram assim, por que eu vou dar arma pro inimigo? Por que eu vou jogar contra o Brasil? Para eles entenderem o meu jogo, para eles me estudarem, para na hora do vamos ver eles ganharem de mim? Não vou. Então eles estão negando. E eu falo muito com o Juninho, falo muito com o pessoal da CBF, o Caio, eu tento toda a janela. Eles não querem. Agora eles inventaram essa Nations League. O que é a Nations League? É mais um campeonato para ganhar dinheiro. Não vamos ser hipócritas aqui, eles querem ganhar dinheiro e se enfrentar entre eles. Ou você acha que é mais legal fazer um jogo França e Espanha na final da Nations League ou fazer França e Andorra? Para eles é legal também. Então eles se blindaram de um jeito que eles continuam evoluindo, porque se você pegar a média, eu volto a dizer, tem Brasil e Argentina aqui na América do Sul. O Uruguai é a terceira potência, mas eu acho que muito distante. Mas Brasil e Argentina é pau a pau contra qualquer seleção da Europa. E na Europa tem 12. Você tem Inglaterra, Itália, Espanha, França, Bélgica, me ajuda aí, galera. Holanda, Portugal, Alemanha, esqueci da Holanda. Só aí são 8. Então você está jogando o tempo todo em alta intensidade contra os melhores. A gente só tem a Argentina para jogar. Então quando você joga com os melhores, você evolui. Quando você joga com adversários mais fracos, ele não te tira da zona de conforto. Não te tira da zona de conforto, não exige o seu melhor, entendeu? Por quê? Porque as coisas fluem muito naturalmente. É a história dos caras que vêm da China. O cara que vem da China vai precisar de 1, 2 meses aí para entrar em um nível de competição legal e vai ter algumas lesões musculares pelo caminho. Por quê? Porque lá é muito diferente o nível do futebol do que se joga aqui no Brasil. E na Europa é muito diferente o nível do futebol com que se joga aqui no Brasil.